Boa noite, pessoal. Então, em nome do 20 Minutos de BIM, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Não foi um evento aberto ao público, então todos que estão aqui foram convidados por nós ou por quem nós convidamos. E a ideia é fazer um evento diferente do que nós estamos acostumados a ver. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica desse evento. E também agradecer ao Senji por ter nos aberto a casa para possibilitar fazer esse evento. Então, mais uma vez, obrigado a todos que vieram. E vamos começar então com o engenheiro Cícero, que vai falar um pouco sobre uma entidade nova que vem nascendo aí. Bom, pessoal, boa noite. Bem rapidinho, assim, o Alex Just, ano passado, acho que você deve conhecer o Alex Just, ano passado nos convidou para integrar a Câmara Brasileira BIM, o CBIM. Então ele organizou lá em Brasília um início de um movimento que a ideia... Posso depois de novo? A ideia é integrar principalmente o poder público, as construtoras, as incorporadoras e as pessoas que já estão trabalhando em BIM para a gente interagir e tentar falar a mesma língua. Ou seja, ao longo do Brasil todo existem vários grupos. Aqui no Rio Grande do Sul tem o AGBIM, aí em Brasília tinha outro grupo. Então, na verdade, o que ele quis é integrar tudo, as pessoas que estão falando em BIM, e a gente tentar centralizar em um lugar as novas ideias, os novos produtos, e que fosse segmentado por isso. Então, vai ser criado as regionais, então cada estado vai ter a sua câmara. E, por enquanto, ainda a gente está discutindo o estatuto, tá bem no início, mas provavelmente em 2019 a gente já vai começar um movimento maior, e aí sim vão ter associados, então vão ser uma série de novas ideias que estão surgindo nessa Câmara. Então, eu e a Flávia e o Jorge, a gente está encabeçando aqui no Rio Grande do Sul, então quem tiver interesse em participar também, nos manda e-mail ou entre em contato com a gente, que a gente vai colocando no grupo, a gente está com um grupo no WhatsApp para ir fomentando essas ideias e em seguida criar essa Câmara com força, até para daqui a pouco ter força política, força dentro do CREA, força dentro do CAL, da Prefeitura, a gente tentar implantar algumas coisas, sei que é difícil os órgãos públicos aceitarem algumas medidas novas, mas a ideia é ter um grupo que tenha força política para iniciar esse movimento. Tá bom? Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, a gente vai oficializar o evento também, começando explicando para vocês o que é o 20 Minutos de BIM. Alguns conhecem, outros já viram, outros já frequentam a nossa timeline, outros já foram convidados para o nosso debate. E o 20 Minutos de BIM, ele é um canal criado no Facebook, onde a gente debate assuntos BIM. Tá? A ideia começou que eu, o Cícero e o Jorge, a gente discutia muito sobre BIM, tinha problemas com clientes, tinha problemas dentro das empresas, e a gente nunca conseguia debater isso ou saber como os outros estavam fazendo. Então a gente começou a se reunir uma vez por semana, e a gente percebeu que só entre nós não é suficiente, e a gente queria abrir isso ao público. Então foi uma maneira de a gente encontrar essa conexão com quem também trabalha em BIM ou quem projeta em BIM, desenvolve BIM. Então o BIM surgiu dessa necessidade mesmo, e como fundadores é o Cícero, que é da Projeta BIM, que é uma empresa especializada em modelagem BIM, gerenciamento, coordenação de projetos e compatibilização. O Jorge, que é sócio proprietário da 3 Projetos, que trabalha com a parte de desenvolvimento de projetos de ar-condicionado e ventilação. E eu, que sou da Construtora Virtual, que trabalho com a parte de implantação de softwares BIM dentro dos escritórios e a área de construção. Então, o 20 Minutos é isso. Normalmente a gente faz esse debate no Facebook, hoje a gente está no Facebook, vocês também vão estar. E a ideia é trazer esse debate sobre BIM mesmo e tentar fazer com que todo mundo entenda ou que debata ou se coloque os seus problemas à tona. É isso, obrigada.
Então, a ideia do evento de hoje é ser aquela parte dos eventos sobre BIM que a gente mais gosta, que são as perguntas. Então, quando a gente vai em eventos sobre BIM, a gente ouve as palestras e espera que chegue o final para que tenha a mesa redonda, e é sempre o menor tempo que a gente tem das perguntas, né? Então, a ideia do evento de hoje é que vocês tragam para nós as suas dúvidas e sugestões, e nós vamos ter aqui, nós e mais alguns convidados que já trabalham, que têm muita experiência nessa área, para que a gente possa não dizer o que é certo e o que é errado, mas que a gente consiga tirar conclusões a partir de problemas que existem hoje. Outra ideia é que sempre que nós vemos algum evento sobre BIM, são trazidos casos perfeitos, onde tudo funciona, tudo é maravilhoso. Então a ideia é que a gente consiga pegar todos esses casos onde a gente já viu, que essa é a ideia do 20 minutos de BIM também, pegar publicações que a gente já leu e ver o quanto dessas publicações, o quanto desses eventos são aplicáveis à nossa realidade. A nossa realidade é a nossa região. Então pode mudar muito da região daqui da Grande Porto Alegre para regiões do interior. Então é que a gente consiga discutir isso, como é aplicável para grandes construtoras, para pequenas construtoras, grandes escritórios e pequenos escritórios. Então acredito que todos esses segmentos estão bem representados hoje aqui. Então esperamos que junto com a gente vocês possam contribuir para que esse assunto tenha um crescimento de fato real e não em cima de teoria, que a teoria é muito fácil de aplicar, né? Então a ideia é que a gente consiga pegar a realidade do nosso mercado, realidade regional, e conseguir aplicar e ter um conhecimento maior sobre isso. Então hoje nós vamos ter, além de nós três, mais 5 convidados. E eu vou chamar eles aqui. O primeiro é Eduardo Isato. Então alguns já conhecem. Ele é engenheiro civil, professor, mestre e doutor na URGS, atua em pesquisas no NORI. Envolvido com eventos, pesquisas e ensino BIM desde 2007. Entre os temas está a aplicação do BIM à gestão de empreendimentos de construção. Lean Construction, gestão de cadeias de suprimentos, qualidade e produtividade dos custos. Nosso outro convidado é o engenheiro Luiz Pilar, engenheiro civil, formado pela PUC, pós-graduação em gestão de projetos, especialização em estruturas em Barcelona, Politécnica de Barcelona, e diretor técnico na Simon Engenharia. Miguel Esnaola, arquiteto formado em 2008 pela URGS, é sócio e gestor de projetos na Estúdio Prudêncio, onde desenvolve projetos autorais de arquitetura e coordenação de projetos usando a plataforma BIM desde 2011. Nayara Fornek, arquiteta, coordenadora de projetos, usuária do Revit desde 2012, coordenou a implantação na Hype Studio, integrou o grupo de BIM da Asbeia e atualmente coordena o processo de automação na Hype Studio. A Rafaela, engenheira civil formada pela URGS e está cursando o Master BIM Manager da Ziggurat. Atualmente é gerente BIM na construtora Melnick Even. Então esses são os nossos convidados. A gente tentou representar um pouco de cada segmento também aqui, para que a gente tenha a posição não só de nós como projetistas e pessoas que estão implantando, mas também desses outros segmentos todos. Então, a primeira pergunta, que é a pergunta que vai dar início a esse debate, e a pergunta está aqui para eles e para vocês, e ela é: quais as dificuldades encontradas com o BIM hoje? Então, a gente pode começar com o Cícero para dar esse pontapé inicial, e daí a gente dá seguimento. Eu vou desligar o projetor. Só desligar. Bom, bem rapidinho. Passar para os nossos convidados em seguida. Nosso problema na Projeta BIM, como a gente faz compatibilização, hoje é o retorno dos projetistas. Então, a gente fala, a pergunta do Jorge é problema em BIM, hoje o nosso problema não é BIM. Na verdade, o nosso problema está em retornos de projetistas, a dificuldade de comunicação, dificuldade hoje de se encontrar, de fazer uma reunião produtiva, não fazer uma reunião a tarde toda, onde infelizmente as pessoas chegam para descobrir os problemas e não para já resolver os problemas. Então, a gente, na verdade, fomentou essa ideia da discussão,
baseado em cima do BIM, né, Jorge? A ideia é chamar vocês para discutir BIM, mas baseado muito na discussão do processo. Então, como a gente pode melhorar o processo, que é um processo totalmente diferenciado em relação ao processo CAD convencional. A gente tem já, então, tudo em 3D, uma facilidade de visualização, mas como é que a gente está trocando todas essas informações? Então, hoje, o nosso grande problema são pessoas, e é o processo em si, a cadeia toda do processo da construção civil. Bom, eu sou um pouco do lado negro da força, porque eu sou do lado das construtoras, que fica puxando, então, os projetistas, né? O que eu vou dizer? Os maiores problemas que a gente tem também são como pessoas. Resume um pouco do que o Cícero falou. É essa questão de saber o que cada um está pedindo de cada um. Então, é chegar numa reunião e não ter visto os problemas, é tentar resolver quem é o responsável por isso ou por aquilo. A gente sabe que existe isso em modelos. Além disso, a gente tem os problemas que vão um pouco adiante do projeto, que seria a parte de orçamentos, que a gente está tentando desenvolver lá na empresa, de planejamento, suprimentos, e tentar fazer com que esses modelos cheguem na obra algum dia para que possam, de fato, ser aproveitados mais ainda. Bom, lá da nossa parte, que é escritório, a gente lida também com a coordenação e a compatibilização, algumas vezes, de projeto. E o que a gente nota, por ser arquitetura e por ver muitos dos outros projetos também, quando a gente linka nos nossos modelos, é que falta uma definição inicial de projeto, de quem é responsável por tal elemento, de definições de informação, responsabilidade de até onde eu preciso ir com esse modelo, qual é o objetivo do modelo. Então, se eu vou iniciar com o modelo numa estratégia de modelagem, talvez eu não consiga tirar algumas informações, se no final precisar tirar o orçamento, vamos supor. Então, essas estratégias têm que ser definidas no início do projeto, dessa definição de contratação, qual que vai ser o uso desse modelo. E são todas essas outras informações que a gente também precisa definir, por etapas, responsáveis, tudo isso. E dentro do escritório, a gente também precisa ter uma organização muito grande, porque as definições de família, de tudo aquilo que se transmite pelo projeto, de uma etapa inicial até a final, a gente precisa ter um controle muito bom disso. Porque, de qualquer forma, o BIM ele ainda é uma evolução. Então, o que a gente iniciou num projeto, a gente vai evoluindo aquela ferramenta e tem que estar sempre atualizando. Então, esse controle e rastreamento do que está sendo feito, ele tem que ser sempre verificado. Bom, o que eu vejo, em geral, assim, é uma característica que eu acho que tem muito a ver com o mercado da construção, especialmente assim, no nosso contexto, assim, que é a falta de tradição com a colaboração. Assim, né? E a colaboração que eu digo é a questão de um entendimento dos objetivos em comum entre todos os participantes dessa complexa rede, né, desde do cliente, ou seja, ou do usuário final até a obra, a entrega dela, passando pelos projetos. Eu acho que o nosso mercado tem pouquíssima tradição, o mercado da construção, aqui em Porto Alegre, pelo menos, na questão da colaboração, que a gente vê experiências tão diferentes dentro da publicidade ou de outros ramos, de um entendimento maior do objetivo, dos objetivos, sejam das empresas, dos projetos, do processo, da reunião. Né? Isso eu acho que tem a ver com a colaboração e que traz uma série de características de transparência, de abertura como um todo, que é o que eu vejo assim, o principal entrave é essa característica do nosso mercado aí, que depois traz um reflexo importante que tem a ver com a maioria dos problemas. Hein? Boa noite. Para nós lá, que é a parte de projeto estrutural, nós tivemos que mudar todo o nosso desenvolvimento de projeto para atender um BIM, porque infelizmente os programas, que quase todos que trabalham com projeto estrutural trabalham, eles dizem que entregam um BIM, mas não é um BIM completo. Tem muita alteração a ser feita no modelo BIM que sai do software de cálculo para o modelo real das formas que são desenvolvidas dentro do programa. Então nós tivemos que mudar todo o sistema de trabalho com o software de cálculo para integrar melhor com o sistema que a gente adotou lá de Revit, para ter uma maior integração de informação e de compatibilização com a arquitetura e com os demais projetos complementares,
questão de formas, muito quando a estrutura foge da parte de uma estrutura, como é que eu posso dizer assim, uma Pilar estrutura vigalagem. trivial, pilar vigalagem. Quando começa a trabalhar com vigas curvas, com muitos desníveis, rampas, isso gera muita estrutura metálica integrada junto no projeto. Então a gente teve que transformar toda a parte de desenvolvimento de projeto de formas e detalhamento dentro de uma plataforma BIM integrada. E isso foi o grande desenvolvimento nosso, que demorou, a gente ficou 2 anos desenvolvendo isso para chegar no produto que a gente tem hoje lá. Bom, eu vou dar uma visão um pouquinho diferente, já que o viés é acadêmico. Não sei se é o lado negro da força, qual lado, né? Mas a gente é obrigado a pensar em pelo menos 10 anos para frente, né? E uma coisa que assim me chama a atenção na questão do BIM, são 2 coisas, na verdade. Primeiro é que não é uma mudança pequena, isso é uma mudança muito grande mesmo. E as pessoas ainda, os profissionais ainda não sabem, não conseguiram avaliar até que ponto isso aí vai influenciar a vida deles, tá? Mas vai muito, né? E o grande desafio é porque isso aí muda os processos, a forma como a gente está acostumado a ver. Eu digo que é nervo exposto, né? Quer dizer, agora o pessoal, alguns estão se dando conta que projeto não é um documento que tu entrega, mas é um conjunto de definições, que agora está deixando de ser um documento, mas está sendo na forma de um modelo. Mas as definições têm que ser entregues, quer dizer, não é tu desenhar 2 linhas e dizer que isso é uma parede, né? Tu tem que já começar a tomar algumas decisões quando tu faz isso aí. Hoje, claro que o foco está muito no projeto, porque a ponta do iceberg, o começo de tudo está aí, mas logo a gente já está falando em 4D, 5D, né? E a ideia é que esse modelo acompanhe a vida útil da edificação. É por isso que se bate, eu sou um defensor dos padrões abertos, do IFC, não para fazer projeto, mas para guardar essa informação, porque daqui a 50 anos, quem é que vai conseguir abrir o arquivo daquele software versão 2018, né? Ninguém mais, né? Mesma coisa que abrir um arquivo em disquete hoje, né? Quer dizer, então o desafio que eu vejo hoje é a gente pensar mais à frente, né? E vejam só, a internet foi 94, 95, né? Imaginem a vida hoje sem internet. Então, um pouco é isso aí, né? É a gente abrir a cabeça, pensar fora da caixa e realmente se desafiar a enfrentar esses desafios que tem aí hoje de como mudar os processos ou repensar esses processos para fazer o objetivo deles, o propósito. Eu vou colocar também a opinião da parte de quem tenta fazer essa mudança ou quem muitas vezes é responsável por uma mudança enorme dentro de um escritório e que é um trabalho difícil, quem está implantando, quem está recebendo essa nova informação, esse novo processo. E acho que todos eles resumiram isso, não é uma mudança apenas de software, é uma mudança no todo de como se projeta, como se entrega, como isso já é nítido dentro desse mundo BIM. Todo mundo que já entrou sabe disso. Não é do dia para a noite que a chave vira e que tem muitas coisas envolvidas. Então, é desde o projetista que está desenvolvendo o seu projeto, da maneira que vinha desenvolvendo, não estava errada, nem certa, enfim, mas tem coisas que ainda estão vinculadas a esse processo antigo e que a gente tenta replicar dentro de um processo novo. E isso é insanidade. Isso que é o insano dentro do BIM, da mudança do BIM. Não tente fazer a mesma coisa que você fazia antes, porque não vai dar o mesmo resultado. Então, essa mudança é uma das dificuldades maiores que a gente encontra dentro do BIM, desde o cliente que está te solicitando uma coisa, desde como o teu projetista está desenvolvendo aquele projeto, desde como tu lê planta. Então, às vezes, eu preciso daquela planta toda documentada. Por quê? Porque isso era uma coisa que se carrega do AutoCAD, porque eu não tenho como clicar naquele elemento e saber qual é a informação daquele elemento. Agora, a informação deve estar naquele elemento. E ela é muitas vezes mais importante do que um desenho
que ele tem uma, claro, pena, enfim, ele é importante, mas eu tenho que saber por que eu coloquei aquela janela, aquela porta lá. Qual é o motivo dela estar ali? Claro que arquitetonicamente, graficamente, mas também envolvendo todos os outros, né? Não só na minha bolha. Eu coloquei minha porta e não estou nem aí para o que vai passar adiante, né? Acho que o Miguel mesmo falou, essa questão da colaboração é essencial num processo BIM. Lembrando que vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Só levantem a mão, fiquem com a mão levantada que a gente leva o microfone até vocês. Com respeito a essa parte de implantação, o objetivo do evento também é deixar softwares de lado, tá? Então, quando a gente fala em processo aqui, dificuldades e implantação, a gente ao longo do evento vai explicar por quê, mas é sem software. Então, o processo existe independente do software que se use e independente de quem vai fazer, o processo é o mesmo. Então, claro que cada software tem sua particularidade, né? Mas a ideia é essa. Então, o que vocês entendem como uma boa implantação? O que envolve uma boa implantação? Como ligar esse treinamento às pessoas e a troca de softwares, né? Porque, embora a gente não está aqui para discutir qual é o melhor, mas o software deve ser trocado do que a gente usava para o novo. Como é que vocês encaram uma boa implantação? Eu queria só uma questão de projeto, será que não era mais legal fomentar um pouco mais por tema, assim, o pessoal que tiver... Começamos pela dificuldade aí, a gente trazer uma sugestão, assim, tipo, daqui a pouco, rolou aqui um pouco de cada um, daqui a pouco alguém tem uma dúvida especial, quer falar alguma coisa. Eu vou passar a pergunta para a plateia, então. Que dificuldades vocês encontram no BIM? Isso aí, gente. Todo mundo tem, não tem perfeito. É que nem o botão automático do BIM, não tem também. Eu acho que principalmente assim, porque de alguma forma as nossas dificuldades que são, digamos que participamos de empresas que já de alguma forma já têm alguma maturidade das dificuldades iniciais, elas acabaram se resumindo um pouco mais na relação com os outros escritórios, né? Então daqui a um pouco alguém que tenha alguma dúvida ou alguma coisa para colocar diferente dessas coisas mais de relação, né? Não, Fábio. Bom, uma das coisas que eu acho ruim, e isso não é só Brasil, mas o mundo inteiro, é uma coisa que ainda não está bem definido e está em discussão, principalmente fora, é sobre biblioteca. Que informação tem que estar disponível dentro das bibliotecas? Eu tive a oportunidade de trabalhar com componentes da NBS, né? E eu fiquei surpreso com a quantidade e assertividade de informação dentro dos objetos. Então, por exemplo, você vai fazer um boiler, ele tem 100 parâmetros para boiler. Eu tenho uma bomba, tem mais uns 100 para bombas. Então, eles fizeram uma estratificação bem bacana em relação a isso. E isso é uma coisa que eu sinto falta, não só aqui no Brasil, mas eu também acho que isso deveria ser um estándar internacional. Por quê? Porque o componente que eu fiz aqui no Brasil, se eu quiser vender para Singapura, não dá, porque eu não tenho os parâmetros. Isso, para mim, é uma das grandes dificuldades, né? E outra coisa que eu tenho percebido em alguns movimentos é em relação à definição de geometria contra dados, né, dos elementos. Isso é uma tendência que eu já estou vendo já de esse ano, em que o pessoal está começando a abrir mão da geometria para valorizar muito mais os dados. Com respeito a a parte de parâmetros, no último episódio do 20 Minutos de BIM foi com a Mariana, da BIM Object, e ela comentou algo bem interessante sobre essa questão dos parâmetros, que foi uma das perguntas nossas, né? Como é que eles tratam os parâmetros? Para quem não conhece, a BIM Object disponibiliza muito material em BIM, né? E para todas as plataformas. E uma das nossas perguntas foi essa, de como tratar parâmetros que são usados fora do Brasil para utilizarmos aqui. Então, daqui a pouco vai vir um elemento com um monte de parâmetros que eu nem sei do que é. Então, na verdade, o que ela disse que eles fazem? Dentro da plataforma, você baixa aquele objeto com uma lista padrão de parâmetros. Parâmetros adicionais que aplicam só na Europa, só no Reino Unido, só no Brasil,
é um elemento externo, então tu baixa esse elemento, faz o download e esses parâmetros então entram junto nesse elemento. Então é uma forma de fazer isso. Porque se nós fôssemos pensar numa biblioteca que funcionasse para todos os países, para todas as necessidades, para atender tudo, seria muita informação. Então talvez isso ia sobrecarregar demais. Então ela disse que pensando nisso, eles já fizeram dessa forma. Baixa a biblioteca com o padrão, mas se tem necessidade de uma norma específica de um país, de uma região, é só selecionar lá que ela vai ser feito o download, junto com isso. Eu acho que esse assunto ele é importante tudo, mas eu volto um pouco, eu começo um pouco mais básico, que eu chamo, muitas pessoas chamam, que é explosão da obra. O que cada um quer de cada elemento? Eu acho que é essa a pergunta que cabe quando começa um projeto. O que o ar-condicionado precisa de informação da porta, o que eu, arquiteta, preciso, o que a estrutura precisa, o que o orçamento, compatibilização, o que a construtora precisa, o que suprimentos precisa, o que o orçamento precisa. Essa que é a pergunta básica que tem que surgir quando eu começo um projeto em BIM ou um modelo em BIM. Então, eu defendo essa ideia. Eu acho que a cada projeto existem novas informações e depende muito do objetivo que eu quero dar para aquele modelo. Qual é o teu objetivo final? Extração de documentação. Quais são as informações que eu vou usar para documentar tal objeto? Então, eu vou um pouco, eu chamo um pouco abaixo, porque eu acho que isso é básico, e a gente nunca fez isso nem em CAD. Ninguém nunca pensou o que o orçamento está pensando da porta, o que ar-condicionado quer da porta, o que a hidráulica, a exaustão, o que cada um vai querer sobre aquele elemento. E ninguém nunca se perguntou. Muitas vezes se desenha 1000 vezes a mesma coisa, porque cada um quer do seu jeito, e vai chegar na obra e vai ser executado de outra. Isso, Flávia, é também a comunicação e a colaboração interna entre todos os projetistas, né? A gente precisa entender que um elemento, por mais que uma disciplina vá detalhar ou vá ser responsável por aquilo em determinado momento, a gente da arquitetura, por exemplo, precisa extrair uma informação. Então, essa comunicação, ela nos dá um meio de campo de conversar com a outra disciplina. Eu preciso de um parâmetro inserido, tu não precisa inserir informação, né? Mas me deixa o campo preparado. E isso é da arquitetura para outra disciplina, é de todo mundo com todo mundo. Então, digamos assim, esse encontro, essa reunião, essa colaboração, como tu estava comentando, né? De todo mundo encarar o projeto como um resultado comum, e não que cada disciplina tem que conhecer somente aquilo que é estudado ou até onde abrange a disciplina, né? Mas aí começa um conhecimento múltiplo, né? A gente começa a entender um pouco mais de cada um. E isso torna um produto muito mais assertivo no resultado final, né? Tem uma pergunta aqui? Na verdade, é mais uma... eu queria fazer uma contribuição baseada na minha experiência também de construtora. Eu queria saber dos palestrantes se eles já acompanharam um ciclo de BIM até o final de uma obra, de um projeto, né, que tenha se tornado realidade e tenha sido construído, e se o processo em BIM ele contribuiu para... hoje o projeto ele tem um certo distanciamento da obra, né? Acho que até pela questão cultural houve uma separação muito brusca entre obra e projeto, e a gente acompanha isso no dia a dia. Eu queria saber se alguém dos convidados já acompanhou esse ciclo até o final, e se o BIM teve uma contribuição para estreitar essa relação entre o projeto e a produção, a engenharia de obra. Basicamente saber se o executivo é executivo, né? Como objetivo aqui é a gente mostrar os problemas também, como vindo de uma construtora, eu posso dizer que não. Lá a gente ainda não acompanhou um projeto inteiro, mas mesmo assim a gente tem tido alguns bons resultados conversando com outros setores, inclusive com a obra, né? Esses dias a gente estava lá olhando um modelo e veio um engenheiro que executa e comentou assim, eu tinha muita dificuldade de ver os projetos em planta anteriormente, entender o que estava acontecendo, às vezes é um sistema muito complexo e tem vários sistemas no mesmo espaço, e agora tu me mostrando aqui no modelo 3D, que eu posso cortar, caminhar dentro dele, visualizar como eu quiser, de cabeça para baixo, inclusive, eu consigo entender e compreender muito melhor.
mas não passou por todo o ciclo de um empreendimento ainda. Mas mesmo assim, a gente, não só com a obra, tem tido essa conversa com outros setores, seja de orçamento, e daí vai um pouco de encontro com essa questão das bibliotecas, né? A gente tenta dizer para os projetistas o que a gente quer deles, porque não adianta a gente dizer que a gente quer todas as informações, que a gente quer todas as coisas. Normalmente a gente pensa, quanto mais informação melhor, mas não é bem assim, porque tu tem muita informação e não sabe o que fazer com ela, daí sim que é o caos. Então a gente tenta conversar muito com os outros setores, a gente não tem isso bem consolidado ainda, para tentar fazer com que a pessoa que esteja projetando, que esteja modelando e concebendo esse nosso projeto, ele consiga alimentar já ele com os dados, com as informações que vão servir tanto para compatibilização, que vão servir depois para quantificação, para um planejamento, enfim, e inclusive para a obra. Oi, eu vou contar duas experiências que a gente teve. São obras complexas, que são terminais graneleiros, onde a gente fez toda a modelagem de estrutura de concreto e metálica. E são obras com níveis, inclinações, que na forma tu representa isso na hora da forma, mas gera dúvida na obra. Então a gente foi, nós fomos no canteiro de obras com modelo 3D, ensinamos o pessoal da obra a utilizar um navegador Freedom com o modelo. Então todas as questões de dúvidas, antes de vir para o escritório, o engenheiro, o mestre de obra visualizavam no software e já tiravam suas dúvidas ali. Então a gente ensinou eles a mexer para tirar volume de concreto das peças. Então todas essas informações eles conseguiam tirar na obra. Outro caso que a gente teve também de uma obra pré-moldada, onde a gente entregou o modelo para a fabricante do pré-moldado e ela ia marcando no modelo o que estava em produção, o que estava sendo montado no canteiro de obra, o que estava indo para, já estava no pulmão para ir para a obra. Então isso facilita e era muito visual para o engenheiro da montagem ter isso dentro do canteiro, com as cores, e dentro da fábrica o que já estava montado, onde é que estava, o que estava em produção. E essas coisas a gente tenta hoje levar, que a grande dificuldade do mercado é tirar o BIM do escritório de projeto e levar para a obra. Isso que a gente sente a maior dificuldade hoje, é o pessoal da obra usar o modelo BIM. Muita gente acaba falando que é por causa dos navegadores, não é muito simples de operar, de fazer corte, tirar informação, e isso gera uma certa resistência de quem teria que utilizar todo esse trabalho que foi feito, né? Então a gente tenta sempre melhorar isso e dar uma informação mais precisa para quem está executando a obra. A gente tem um caso bem interessante, um prédio em Novo Hamburgo, todo ele foi feito em BIM, todos os projetistas, a parte de ar-condicionado com o Jorge, a parte da cima de estrutura, o Filipão fez as instalações. E era um desafio de 6 meses a gente iniciar a obra, a gente realmente começou a obra em 6 meses, só que a dificuldade é que agora todo mundo está vendo tudo. E isso é um problema. Por quê? A saída da chaminé do transformador, não, do gerador. Do gerador. Ninguém ia ver em planta, ninguém ia se dar conta daquilo. Então, o projeto atrasou lá mais um mês, porque o construtor, pela primeira vez, ele conseguiu ver que a chaminé daria na janela de um proprietário, ele sabia que ia dar barulho, agora volta o problema, volta essa situação, volta esse projeto. Então, assim, respondendo a tua pergunta, sim, é muito melhor, mas por outro lado é pior, porque todo mundo vê tudo. Então, aquilo que a gente empurrava para a obra, e deve ter vários engenheiros de obra aí concordando que quem sofria era o engenheiro da obra, hoje a gente tem que pedir soluções o quanto antes e o mais rápido possível. E a construtora hoje não está preparada para isso, ou seja, tu determina, o Fábio estava falando, informação, tu projeta uma super informação do elevador. Quando é que se contrata elevador? Quando a construtora quer.
O que muda no elevador? Muda a caixa do estrutural, muda vigas lá em cima e aparentemente é simples. Isso a gente se resolvia na obra. Resolvia como? Quebrando lá em cima, quebra a alvenaria lá em cima, porque agora a porta é maior, faz uma viga a mais, faz uma viga dentro de um posto de elevador, reforça, liga para cima, eu preciso para amanhã uma viga que vai suportar um elevador. Então, esse tipo de coisa que era jogada, e o engenheiro de obra sofria, como eu fui engenheiro de obra, durante um bom tempo, sofria, a gente resolvia, tinha que resolver, porque é o fim da ponta, né? Não tem mais como voltar, alguém tem que fazer, e hoje está vindo para o setor de projetos. Então, assim, BIM demora mais? Não, demora o mesmo processo, é o mesmo tempo, só que o que acontece? A gente tem, quando começa a obra, tem definições, precisa de definições, e essas definições são muito mais vistas. Só complementando que esse problema do gerador foi muito engraçado, porque só porque estava escrito exaustão, ele achou que a culpa era minha, né? Do gerador. E a gente resolveu isso num final de semana, ele compartilhou a tela e eu não estava em casa, e a gente resolveu eu vendo a tela dele pelo celular. Então, facilidade do BIM em resolver isso e a gente conseguir chegar a uma conclusão junto muito rápido, né? O que seria numa planta CAD a gente chegaria a uma conclusão, mas demoraria muito mais, né? Tem uma pergunta lá atrás. Deixa eu... Só o Miguel concluir aqui. A pergunta dele, eu acho que entendi ele como mais específica dessa relação lá com a obra em si, assim, né? A gente tem alguns casos, a questão principal, esses casos todos foram bem pontuais em relação ao uso dentro do canteiro de obra. Não sei se chegava a ser mais para aí a tua pergunta. E a gente conseguiu usar de vários projetos que a gente já fechou o ciclo, que foram desde projetos mais, digamos, do cliente particular, de casas, até montadora de carro. A gente conseguiu chegar mais nisso, traduzindo o modelo para os usos finais. Assim. Então, a gente fez, por exemplo, uma análise do planejamento a partir do 4D e entregava os relatórios dessa análise. Ou na parte de quantificação, recebia o input digamos, a estrutura da construtora e aí preenche a tabela para a construtora e entrega para ele. Então, essa é uma alternativa que a gente tem buscado, assim, e que tem sido uma indicação, inclusive, para algumas construtoras parceiras ou incorporadoras quando estão começando. Primeiro, entender um pouco mais de como muda esses processos, por exemplo, de planejamento ou de quantificação. No caso da quantificação, como tu tem que entender um pouco melhor o que tu precisa quantificar lá quando está contratando o projeto para que o modelo seja fabricado dessa forma, para preencher a tua estrutura de quantificação, ou dentro da parte de planejamento, eu quero ver um 4D, para a gente linkar um modelo no 4D, esse detalhamento do planejamento que vai vir necessariamente, a primeira, pelo menos, input para o 4D, vai vir do engenheiro da obra, ou do departamento de planejamento da construtora, tem um outro formato que não é o formato que aparece na impressão lá no controle de obra, no painel do controle da obra, né? A gente tem toda a parte, por exemplo, de sequenciamento, que num planejamento convencional tu tem, sei lá, pilares por andar. Aqui tu vai ter que me definir qual é a sequência desses pilares para que consiga aparecer no planejamento, e a gente vê a influência nos equipamentos temporários ali da obra, conseguir modelar eles, qual é a sequência, sejam das formas ou das bandejas, enfim. Então, o que a gente tem feito para poder chegar a isso e ir testando ainda pontualmente em todos os cases que a gente chegou, é buscar alguns desses usos que possam ser mais impactantes para cada um dos casos e produzir o conteúdo final ali do que a gente pode chegar, em vez de passar o modelo e passar para a consultora se virar. Assim. Aumenta um pouco o nosso escopo, mas de alguma forma valoriza um pouco mais o nosso trabalho, que é de ter um modelo que tem mais informação e que é um pouco mais maduro. Bom, me chamo Donato. A minha empresa teve uma experiência de um projeto em BIM que nós estamos entregando 3 fábricas agora, daqui a uns 3 meses. O nosso projeto foi todo desenvolvido na plataforma Revit, com exceção da arquitetura, e tivemos vários aprendizados interessantes. Primeiro, digamos assim, que os profissionais hoje eles não estão preparados em trazer a experiência de obra, ou seja, do mestre de obra para dentro de projeto.
Porque quando tu trabalha no modelo em 3D, tu tem que lançar rotas que os projetistas não estavam acostumados. E aí, quando vai para o campo, às vezes a solução que o projetista determinou não é a solução mais adequada, porque ele não tem essa experiência ainda de canteiro. Então, é um dos problemas. Segundo problema é que as bibliotecas disponíveis hoje no sistema Revit são muito complexas e muito, digamos assim, bagunçadas. Diferente de outros softwares que eu tenho vivência na indústria eletrônica, há mais de 30 anos de trabalhar em 3D, só vai funcionar quando tiver uma normativa DIN, uma normativa ABNT que determine os padrões e os campos de cada componente. Que daí todos possam utilizar a mesma linguagem e aí, independente do fabricante, quando ele for desenvolver a sua biblioteca, ele tem uma norma para desenvolver essa biblioteca. E aí eu consigo compartilhar e consigo extrair a informação. Outra coisa, a biblioteca ela tem que estar completa, com todas as informações possíveis, e aí quem tem que dar é o fabricante. E na hora que eu aplico, eu vou selecionar o que campos eu quero que o meu modelo tenha, dependendo do tipo que eu quero de informação que eu vou extrair deste modelo, né? Importante que no processo, os projetos, eles hoje, se eu olhar para os prédios, eles representam exatamente os modelos que foram feitos, estão ali representados fisicamente, eles facilitam a visualização do cliente do que ele vai receber, né? E facilita também a questão da geração das imagens de SketchUp e soluções de acabamentos. Mas, assim, o que eu posso dizer é que hoje o mercado está usando o sistema de execução de projetos como fazia em 3D e 2D, para o 3D, sem respeitar as sequências, né, que são importantes, que é um grande aprendizado que a gente teve. Como a Embraer, quando desenvolve uma aeronave, ela trabalha no modelo único e vai somando, e não cada um trabalha no seu modelo e depois tenta linkar, né? Então, acho que o modelo 3D tem que ser o único modelo para todas as partes, e ele vai se somando, e os problemas vão aparecendo, e eles só são equacionados quando tem um engenheiro que vai executar a obra, ou tem um time de execução de obra, que navega efetivamente no modelo, se antecipa a execução e seleciona o que tem que ser alterado. E aí o canteiro vai ser só uma montagem mesmo. Hoje ainda a gente não tem esse papel dessa pessoa que fica nesse ponto de navegar no modelo, efetivamente ter a oportunidade de levantar o problema e decidir, né, o que fazer e quem vai resolver o problema. Então, quando a gente tiver essa evolução, acho que a gente vai chegar num produto que vai ter a documentação adequada, até porque tem outro problema, né? O cara que está executando na obra não está com o modelo 3D. Ele está com uma planta em 2D para executar. Então, hoje não tem ferramentas ainda disponível para o empreiteiro ter um tablet na frente. São poucos que já vi um ou outro que utiliza, mas são poucos que utilizam uma ferramenta que possa visualizar o modelo. Ele ainda trabalha na planta em 2D. E às vezes a planta é tão complexa de informação que ele nem consegue entender. Então, a gente tem uma evolução na documentação de campo, que é o mais importante, é o cara que está executando ter uma documentação simples que ele consiga fazer e executar o trabalho e, ao mesmo tempo, use o engenheiro da obra com o modelo 3D para tirar uma dúvida, né? Então, esse é o desafio que a gente tem. Mas ficamos assim em relação ao modelo, é uma tendência, e de todos os projetos que a gente vai executar daqui para frente, 100% em BIM. Sem dúvida nenhuma, não vamos voltar atrás. Eu acho que aí gera, só pautando, algumas discussões que são bem polêmicas. A gente já levantou isso, que é plantas, né, o que a gente ouve falar, que as plantas vão sumir, ninguém nunca mais vai ter planta, nunca mais vai ter papel, vai existir árvore para sempre, né? E modelos únicos. Então, acho que daqui para frente, se quiserem também usar esses temas como perguntas, por favor. Plantas, modelos únicos e informação. Tem Márcio? Eu. Sou Márcio, sou do setor de orçamentos da Melnick Even. Voltando no tema das dificuldades, que até queria perguntar para vocês também da parte de arquitetura, assim, a gente tem um dilema lá. Eu sou da parte de orçamento, mas eu me meti em relação à modelagem até há bastante tempo, porque gostei do assunto e aprendi a modelar da forma como a gente executa e mede lá para tirar os quantitativos conforme os nossos processos lá dentro. E isso é uma coisa que muitas vezes, assim, lá na Melnick, a gente tem vários projetistas arquitetônicos, cada um projeta do seu jeito, cada um tem a sua forma de documentação, e assim como vocês têm vários clientes, né,
e cada um quer a planta do seu jeito, tem seus processos internos. Então eu vi que tem esse dilema de quem tem que ceder, se consegue se chegar no meio termo, porque todo mundo fala assim, vamos fazer um mandate, né? Eu tenho do meu jeito, fiz o meu mandate, eu te entrego, mas isso aqui é diferente do que eu estou acostumado a fazer, eu vou ter que mudar muitos processos internos, e então a gente está nessa, né? A Flávia sabe bem, a gente está nessa discussão de como é que a gente chega nesse ponto em comum, se vocês estão tendo essa dificuldade, se vocês pegaram algum cliente tão chato assim, porque vocês não saberiam, mas a Flávia sabe como as coisas que eu peço é meio impossível assim, mas infelizmente para casar com as informações que a gente precisa, elas devem ser assim, e é uma coisa que o que me ajudou justamente foi isso, foi entender o uso do modelo, a forma de se modelar para poder chegar onde eu queria, né? Porque muita gente recebe o modelo, show, fica olhando em 3D, mas não sabe nem o que fazer com o troço. Sim, sim. Ô, Nayara, deixa eu dar 10 segundinhos, assim, o que acontece, Márcio? A gente almoçou a semana com o dono de uma consultora aqui de Porto Alegre, o sistema dele de medição são 25 planilhas, 30 planilhas, a gente mostrou um sistema que a gente estava propondo para ele, cara, mas eu quero clicar, quero não sei o quê. Eu disse, cara, tu tem 25 planilhas, eu estou te propondo tu diminuir para 2 planilhas, ele não quer. Eu acho que o caso das construtoras é isso. O vendedor chegou lá e disse que vocês vão botar um scanner, ele vai fazer tudo automático e vocês não vão precisar nada. Então, o que as construtoras estão querendo? Ou é isso, ou eu não quero BIM, ou eu vou seguir o meu processo antigo. As que estão fazendo, não, eu vou então, já que o BIM é bom, eu vou pegar estrutural e vou começar pelo estrutural e vou pegar só o estrutural. Vou pegar só instalações, vou pegar. Essas estão evoluindo muito mais. As que querem fazer um super software, que querem botar um robô lá da Autodesk, que vai fazer uma varredura e vai construir a obra sozinho, vão ficar esperando o BIM passar e vai vir uma nova tecnologia e não fizeram. Então, o problema da maioria das implantações é isso. Ou a gente faz tudo ou não faz. E aí não fazem. Esse é o problema. Deixa eu dar minha posição como projetista, tá, Márcio? Como é que tu contrata? Como eu pago? Não, o que tu pede. Não, é exatamente isso. O que tu pede do projetista. Porque, assim, eu não preciso responder, tá? Mas essa é a pergunta, entendeu? Eu sou projetista. Tu está me contratando para fazer um projeto. Se tu me disser que quer 50 mil parâmetros num objeto e eu não tenho condições de fazer, acho que o que tu vai me pagar não vale, é só eu dizer não. Agora, se tu me pede, eu tenho condições de fazer, eu estou sendo pago para fazer isso. E eu acho que o projetista tem essa opção, dizer sim ou não para o projeto dentro daquilo que a construtora está pedindo. Se a tua necessidade é que seja modelado desta forma, com esses parâmetros, com esta condição, isso documentado num contrato antes, cabe a mim ler e dizer se eu aceito ou não. Eu acho que essa é a minha posição como projetista, entendeu? Eu tenho o direito de te dizer, cara, por esse valor e o que tu está me pedindo, eu não consigo fazer. Não tenho, meu escritório não tem estrutura para fazer isso. Agora, cabe a quem vende um projeto em BIM estar habilitado a fazer um projeto em BIM. Colocar 5, 10 ou 20 parâmetros, vamos combinar que é questão de tempo só, né? Dificuldade nenhuma. Então, a minha posição como projetista é essa. Cabe a nós, projetistas, dizermos sim ou não para aquilo que a consultora está pedindo. Agora, se a consultora não sabe o que pede, aí fica difícil para nós, né? Sim. É que é exatamente esse ponto de vista, e colocando também aquilo que tu complementou agora, de conhecer aquilo que se pede, né? Então, ter todos esses termos claros para que a gente, em conjunto, possa avaliar quem que vai ser responsável para assumir essa responsabilidade e executar. Ter essa definição que é de parte mútua, né? É em conjunto. Eu acho que tem uma coisa que eu já falei algumas vezes, que os projetistas, eles não fazem BIM, eles fazem projeto. Então, se o projeto que vocês estão vendendo, que é o produto de vocês, ele oferecer mais coisas, ele for um outro produto, vocês podem cobrar mais. Se vocês continuarem entregando a mesma coisa e querer cobrar a mesma coisa, só porque fazem BIM, porque entregam um modelo que, sei lá, que gera uma planta, não.
entendeu? Não, é uma opinião própria, tá? Então, eu acho que é isso. E eu acho que toda ferramenta que tu implanta, porque tu vai investir, tu investe em software, em implantação, em pessoas, em infraestrutura, dentro de e que muita gente sabe que não é barato implantar BIM, é um investimento. Então, se tu vai investir, tu tem que ter um resultado melhor. Para quê? Para cobrar mais, para ter agilidade, para ter um profissional melhor, para ter segurança. Para alguma coisa tem que ter um objetivo. Para fazer BIM só porque, eu estou fazendo BIM porque a construtora pediu, porque me falaram que é muito legal, porque eu não posso ficar fora desse mercado. Não é o que vocês vendem, projetistas. Vocês vendem projeto. E BIM tem que ser implantado para vocês melhorarem o projeto. E então, acho que tem um pouco a ver com essa questão dos valores. Se falar, eu faço, mas meu produto é BIM e eu cobro mais. O que é BIM? E o que é mais? E o que é mais? Né? Então, acho que isso. Posso falar? Tá. Acho que vai de encontro a isso. Às vezes o que acontece, eu concordo com todos vocês, mas às vezes o que acontece uma construtora é que quem está fazendo o contrato com o projetista, quem está pedindo o projetista, não é a mesma pessoa que está pedindo a informação e está usando a informação que ele acaba entregando no projeto. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito lá, de revisar todos os escopos, revisar todos os contratos, e sempre tem uma resistência em ver esse tipo de documento, porque mexe com questões jurídicas, mexe com questões que a gente estava acostumado a tratar. Então, a gente tem que revisar e a gente tem que deixar muito bem listado tudo que a gente quer. Fala, de novo, dos parâmetros que tem dentro das famílias. A gente não pode pedir todos, a gente não pode querer todos, entendeu? A gente não vai usar todos, essa é a realidade. A gente tem que entender o que a gente vai querer com esses modelos. Parece muito trivial essa questão, mas é bem isso. Todo mundo quer muitas coisas, mas tem que ir aos poucos. O que tu quer para projeto, o que tu quer para compatibilizar, o que tu quer para coordenar, o que tu quer para executar em obra. Então, são várias coisas que a gente tem que listar, e é um trabalho que tem que ser feito, porque não existia antes, muito bem documentado, para entregar para os projetistas, para que eles consigam entender. Só que o problema é o seguinte, é que a gente começa a questionar as pessoas dentro da empresa e às vezes nem elas mesmas sabem o que elas querem. Então, isso é um pouco delicado. É ou claro querem que o tudo, mundo, né? ou querem tudo, mas o que é tudo? Tudo é muito amplo, entendeu? E respondendo até o que tinham comentado lá, claro que o mundo ideal é a gente estar trabalhando todo mundo num servidor, todo mundo no seu canto, ou todo mundo junto no mesmo modelo, a conexão é direta, entrega, e tem gente que faz isso já, mas a gente está numa fase de transição, e é isso aí. A gente gostaria que todo mundo em obra usasse esses modelos, mas às vezes a gente não tem nenhum colega do nosso lado no escritório que tem esses softwares disponíveis. Tem muitos gratuitos e tal, mas tem outra parte que é de treinar as pessoas, enfim, envolvem muitos processos que, até que todos eles acontecerem, é como qualquer indústria. Esses dias eu estava trabalhando com um modelo e meu pai chegou atrás e disse: vocês fazem isso para construção? E isso é inovação, eu faço isso com calçado há 15 anos, entendeu? E eu ainda imprimo um protótipo, testo ele termicamente, testo ele ao impacto e depois faço um scanner 3D e comparo com o modelo que eu modelei, entendeu? Então, eu acho que a gente quer chegar com isso na construção, mas vai ser um caminho um pouco demorado, e a gente tem que entender isso. Eu insisto na palavra colaboração. Porque eu acho que assim, a gente citou aqui contrato, padrão, transparência, o se adaptar ao processo BIM. Eu acho que isso aí tudo tem a ver de novo com a colaboração, e ela é difícil, né? Apesar de ser uma palavra bonita, ela em geral, assim, todos esses processos têm várias entraves. Por exemplo, a questão do contrato, né? Bom, já existem modelos de contrato que digamos, beneficiam com um pagamento o sucesso de um projeto, por exemplo, seja qual for o que se considere o sucesso do projeto, seja ganho em dinheiro, tempo, né? Então, tem um guia, tem uma teoria do IPD, lá do Instituto de Arquitetos da Califórnia, ele bota modelos de contrato para a incorporação de como é que tu paga para que não aconteçam essas entraves de isso aqui até onde foi meu contrato, o que a gente negociou, qual era o valor, né? Então, essa questão da colaboração, por exemplo, sobre as informações, né? É bem comum se deparar com entraves
questão, por exemplo, do orçamento, a possibilidade ou não da transparência dos processos de uma construtora, de eu conseguir, como projetista e modelador, né, quais são todas essas necessidades e padrões da empresa. Às vezes é difícil de ela abrir, porque às vezes não chegou a um padrão e às vezes não consegue expor essa transparência dentro do valor que às vezes... e às vezes tem um valor agregado ali é um segredo da construtora. De segredo da construtora, que também acaba entrando de novo nessa coisa da entrave da colaboração. E por fim, eu acho assim, em ceder, né? Quem cede, eu acho que, de novo, assim, quando se pensar na construção como um objetivo comum e não no projeto, ou na obra, ou na compatibilização, cara, parece muito bonito, mas já existem casos interessantes e, bom, nós já temos alguns assim dentro do escritório que sejam tendo a ver com dinheiro, contrato ou não, ou com outros objetivos, assim, de tentar entender e participar mais do processo, todo mundo participando mais do processo. Se resolveu isso e não chega a ser o CD, chega a ser o lance de construir, bom, essa tua planilha aqui, né, qual é o valor dela? Não, é só uma outra ideia que eu tiro do Ciro. Outro dia eu estava falando super bem sobre isso, assim, tipo, que em geral hoje a gente faz um quantitativo em cima do padrão de contratação, a princípio da construtora, né? Mas esse padrão de contratação, na maioria das vezes, foi criado, e eu não sei se você estava falando outro dia, que eu achei super bacana que eu não tinha me dado conta, foi criado em cima do padrão CAD, né? Então daqui a pouco, bom, volta e revê, né? Ou talvez anterior. Não, né? Tinha como medir, então vai ser feito dessa forma. Então mede dessa forma, e aí às vezes tem umas medições que são super toscas, e que a gente tem que conseguiria gerar ela muito mais fácil a partir do modelo e uma medição muito mais interessante, né, para o controle ou para a contratação, mas que aí acaba adaptando, porque, né? Então, de novo, eu acho que isso eu não sei qual é a fórmula, acho que tem várias possibilidades, mas eu acho que essa coisa do entendimento mais geral dos objetivos e menos olhando dentro do seu pacotinho ali, eu acho que, em geral, tem sido sempre as soluções que a gente já vem usando, assim, nos cases do escritório, que começam a resolver isso. A gente tem um case que foi bem bacana dessa parte com obra, que é atual, que a gente estava no final do desenvolvimento do projeto, que normalmente acontece quando vai efetivamente saber qual é a equipe da obra, mas aí a gente fez com um modelo federado, que foi um modelo que foi produzido, mas na parte de coordenação, né? E aí fez efetivamente um passeio com todos os projetistas, incorporadora e obra, e um passeio. A gente passou uma tarde, uma manhã, sei lá, passeando pelo modelo em sets diferentes, desliga forro, liga forro, bota cores diferentes, para ir vendo as questões de construtibilidade ou até de revisão de projeto. Assim, mas isso aqui eu não tinha visto, tinha feito assim, eu posso melhorar meu sistema ou minha arquitetura ali. Então a gente já tem alguns cases que são relevantes nesse sentido, de novo, pontualmente indo construindo como que consegue fazer com que se entenda, né, o objetivo comum, assim. Vamos pegar a pergunta das plateias, vamos fazer em sequência aqui, depois a gente retoma, tá? Então, quem é que está com o microfone? Por favor, pode se apresentar aí, Fão. Eu sou o Marcos Banhato, da MW. Eu queria só responder a pergunta do nosso amigo aqui. Eu tive o prazer de participar de um projeto desde da engenharia e até a montagem. E durante a montagem eu participei toda semana e passei a entender quais eram os maiores problemas que os montadores tinham. E logo no início, quando iria iniciar o projeto, o maior intuito do projeto era que todo ele fosse feito em BIM. Então nós fizemos engenharia, fabricação e também o envio das peças. Só que eram 3 prédios e foram 333 containers para a obra. E quando foram iniciar a obra, o pessoal da montagem me perguntou: aonde é que está as peças dentro desse container? Eu tenho 333 containers no chão, aonde que está a primeira peça a ser montada? Aí eu falei com ele:
No treinamento que nós fizemos de Navisworks, para vocês visualizar o modelo, vocês vão selecionar cada um dos pavimentos e vão tirar um quantitativo desse pavimento. E em cada um desses pavimentos, em cada peça, tem a marca, o pavimento que ela está, o container e qual foi o embarque. E aí nós dividimos cada pavimento em quadrante e nós planejamos. Então, a cada montagem de cada quadrante, ele ia no site e em cada container e separava as peças. Então, assim, foi um projeto feito, nós estamos terminando a construção da obra, foi feito na Nigéria. Eram 3 prédios, aproximadamente 6.000 toneladas. E talvez nem, assim, das piores ideias possíveis, nós conseguimos, em semanas, o planejamento era montar 18 peças por dia, a gente chegou a montar 28 peças por dia. E nós já estamos assim há quase 30 dias antecipado no final da obra. Então, assim, hoje eu converso com as pessoas da montagem e falo para eles o que o BIM ajudou a gente, entendeu? Então, assim, e para nós que exportamos muitas peças para fora e muitos containers, então, assim, esse é um dos maiores problemas. Entendeu? Você passar a garantia para o montador, aonde é que está a peça, se a peça está certa ou se não está. Aí parafuso. Imagina o cara sobe a 40 metros de altura e chega lá e os parafusos não é o que está na ligação correta. Entendeu? Então, assim, tudo isso para os nossos modelos, essa obra mesmo ela foi montada totalmente com tablet e projeto 3D. Muito pouco desenho. E esse é o reporte que eu tenho da obra. Então, assim, eu, graças a Deus, tive o prazer e a oportunidade de participar de um projeto totalmente em BIM. Muito obrigado. Maicon. Boa noite. Eu sou o Maicon, sou arquiteto. Trabalho com BIM através da Flávia há algum tempo. Também estou fazendo o Zigurati, estou terminando. E a gente vê o que a gente está vendo na teoria de o que está acontecendo no mundo, de interessante, de efetivo, e esse case dele que mostra uma solução realmente, né, bem planejada em BIM. Mas o que a gente se depara realmente ainda é anterior, e até um pouco do que o Exato comentou, a gente tem uma cultura ainda muito atrasada de projeto, né? Então, isso vem da academia, infelizmente, e está todo mundo aqui trabalhando e tendo que mudar a forma como aprendeu a projetar muitas vezes. E o cliente, realmente, até hoje, ele está contratando um desenho de um arquiteto, né? Um desenho de um projeto, não está contratando um protótipo. A gente não faz mais desenho, a gente faz protótipo virtual. A gente fazia desenho para construir, agora a gente faz protótipo para simular, para calcular, que é bem diferente. E isso realmente demanda tempo, demanda investimento de quem está sendo contratado e do contratante. Ele precisa saber que ele está querendo fazer uma obra melhor, mais rápida, mais econômica. E ele vai ter que pagar um pouquinho a mais para o projetista dele fazer um projeto bem feito e saber as informações. Então, o que a gente quer tentar fazer e está começando também o trabalho de formiguinha, e como vocês estão fazendo, é evangelizar as construtoras do que é o BIM, e não é só porque é bom, porque é moda, ou porque, enfim, vai ser bom para ele no futuro controlar a obra, porque ele precisa ter uma gestão e estar dentro do processo. Então, eu defendo muito o IPD, de ter um contrato único, de o cliente fazer parte do contrato. Ele tem a responsabilidade dele, não é só pagar, ele tem a responsabilidade dele de dar definição, assim como a gente tem a norma de desempenho, que tu tem que definir tudo no começo do projeto. Quando tem um projeto em BIM, tu tem que ter todas as definições na tua frente, não adianta mudar lá na frente. Bom, se vai mudar lá na frente, tu vai ter que retrabalhar o projeto, né? Não é só mudar uma parede de lugar. Isso é o mais fácil.
Mas agora eu resolvi que eu quero meu piso por peça, não quero mais por metro quadrado. Tá, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, acho que o nosso problema é cultural em relação a contratante contratado, principalmente, e a comunicação, que comunicação é o mal do mundo, né? Então, as pessoas não sabem se comunicar, não sabem colaborar, tem muito um pensamento competitivo. Eu sou arquiteto, eu vou competir com outro arquiteto que também faz projeto em BIM. Não, pô, o cara tem uma experiência melhor que a minha, eu tenho uma outra experiência melhor que a dele, a gente tem que trocar essa informação, e é o que vocês promovem com o 20 minutos. E é isso que a gente tem que fomentar para a gente conseguir chegar numa Câmara, né? Não adianta ter um decreto do presidente aí e não vai acontecer nada se não houver realmente comunicação entre todo mundo que está atuando com BIM e pegar as experiências que tem muita experiência boa no exterior, já, e não são poucas, né, de vários portes. Então, acho que a gente precisa conseguir evangelizar no sentido dessa cultura de contratação de projeto em BIM. Tudo bom, meu nome é Diego, eu trabalho na Smart. Eu achei curioso várias colocações de vocês, que eu acho que elas explicitam um problema muito maior do que isso. Pelo BIM ter vindo de fora do Brasil, BIM veio de países que já estão desenvolvidos em todos esses temas que nós estamos discutindo. Então, uma coisa que me parece muito clara é que o fato de a gente estar implementando isso num país que tem uma cultura ainda meio em desenvolvimento, ela mostra vários problemas da área onde a gente atua. Então, a questão uns apontam ela é cultural, outra coisa é ficar apontando que é uma questão de processos, colocam a questão de contratos. Eu concordo com todos esses pontos, mas para mim ela demonstra um problema que a gente tem, que é a questão de profissionalismo. A gente não tem uma cultura de profissionalismo. Profissionalismo, eu digo assim, em contraste com amadorismo. Eu acho que o mercado da construção civil ele é muito amador. Ele é muito amador. Eu tive oportunidade, eu reconheço isso porque também eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. E essas questões que o BIM força a gente a prestar atenção. O BIM ele foi feito não para fazer as coisas como a gente fazia. Ele foi feito para tornar eficiente modelos de construção eficientes. Então, quando a gente tenta implementar isso e não reconhece que os processos eram amadores, a gente vai ficar dando volta. O próprio fato de questão de contratos que tu tinha colocado, eu concordo plenamente contigo, mas assim, a realidade é onde eu tenho 10 anos de atuação profissional como formado, eu nunca vi um escritório de arquitetura efetivamente fazer um contrato de serviço. Efetivamente. Listando o que vai fazer, suas responsabilidades, para poder se defender depois de clientes que normalmente não sabem o que querem. Então, assim, eu acho ótimo a gente estar discutindo isso, mas, infelizmente, a gente tinha que estar discutindo coisas muito mais importantes do que isso. Acho que é um caminho, porque ele é uma ferramenta que vai nos explicitar todos os problemas de uma maneira que a gente não tem como fugir. E o importante desse processo é que, assim, a minha opinião é que as coisas vão piorar para elas poderem melhorar. Porque agora a gente está vendo que o processo está todo, não errado, mas não está certo. Então, assim... tá nada certo. Para não dizer que as coisas, que o processo está todo errado, eu acho que o processo só não tá, ainda está amador. A gente deveria, e eu acho que todas as aspirações de todos nós, como construtores, como arquitetos, como engenheiros estruturais, elétricos, mecânicos, a gente deveria estar querendo fazer a coisa certa, compartilhando, como o Miguel coloca, mas no final, quem nos contrata
tem que estar querendo ser profissional. E assim, realmente entregar produtos de qualidade, não só produtos baratos, que eu acho que no final as coisas se limitam a isso, mas eu acho que a gente deveria estar mirando a qualidade e querendo que isso aconteça mesmo, e aceitando que o processo nós vamos melhorar. Só que eu acho que a gente tem que ser profissional. Normalmente, cada um de nós quer fugir das responsabilidades, porque quem nos contrata também não tem responsabilidade conosco. Então, assim, acho muito legal a gente estar discutindo isso, mas eu acho que a gente deveria, de repente, rever como a gente pode ser profissional naquilo que a gente faz, né? Eu acho que esse ponto que tu tocou é aquele ponto que o Jorge falou no início, que vocês iam perceber o porquê a gente não trouxe o software à tona e a gente trouxe o problema dos processos, e que envolvem tudo isso daí que tu falou, contratação, profissionalismo, desenvolvimento de projeto, enfim, é tudo. E que a gente agora está percebendo que está dando na cara, está batendo na cara tudo isso que antes a gente, culturalmente, profissionalmente, sei lá, amadoramente, a gente fazia, né? E que agora a gente está percebendo que está sufocando, que não é mais o problema, eu não consigo fazer uma parede dentro do Revit, não consigo botar uma janela no ArchiCAD. Tecnologicamente, todo mundo se vira. Isso é fato. Todo mundo se vira tecnologicamente, todo mundo resolve alguma coisa dentro de um software. Chama qualquer um, faz um negócio, chama um contrato, faz o que quiser. Mas problemas de gestão de projetos, gestão de pessoas, comunicação, não é software que vai resolver. E nem é BIM que vai fazer. O Maico comentou, eu não sou concorrente do arquiteto que está do meu lado. Não, eu vou usar uma ferramenta que vai fazer com que eu seja melhor que ele em algum lugar. Não é porque eu sei BIM, que ele também sabe, que eu sou melhor. Não, BIM não vai fazer projeto para ti, BIM não vai te deixar melhor, BIM não vai fazer gestão, BIM não vai mudar as pessoas, nem vai ensinar para as pessoas o que elas têm que saber sobre projetos. Não é o ponto. Mas o ponto é o problema que está ficando escancarado com a implantação do BIM, ou com o uso do BIM, que todos falaram, escancara coisas, o sistema falou, escancara coisas que antes não se fazia, né? Um exemplo, né, menosprezar, enfim, mas projetos de instalações são linhas. Não que a arquitetura não fosse, mas são linhas que tinham dutos. Dutos são linhas? Dutos não são linhas. Dutos são elementos que muitas vezes têm esgoto, tem inclinação. Não tem como. Então, tem que melhorar isso. São linhas que podem estar na laje, no piso ou na parede, né? Essas também são boas. Exato. Uma coisa que, sim, me chama a atenção, alguns aqui ainda conviveram com máquina de escrever, né? Eu conheci máquina de escrever. Então, quando surgiram os editores de texto, né? O WordPerfect e coisas assim, nossa, a revolução do escritório. Agora tu não tem mais que corrigir, tu pode corrigir ali, só imprime e depois está pronto, né? Vai ser uma revolução de produtividade. Será que os escritórios são mais produtivos hoje? Não são, né? Porque abre outras oportunidades, tu revisar, tu fazer, enfim, e a mesma coisa está começando a acontecer, quer dizer, é como o Miguel colocou, quer dizer, tu faz o modelo e leva o cliente para ver o modelo, né? E para opinar. Será que isso é uma boa ideia? Ou não, né? Depende para quem, né? Pois é, aí o cliente muda de ideia. Aí, não, agora que eu estou vendo, eu queria mudar isso aqui. E então, o que a gente faz? Deixa escondido ou muda? Manda os PDFs. Muda. Entende? Então, o que está acontecendo, e existe uma pressão em termos de competição, em termos também de profissionalismo, quer dizer, a gente tem que se capacitar melhor, tá? E a ideia é que a gente entregue uma construção, uma edificação que atenda melhor os requisitos que o cliente quer. Juliano e João aqui trabalham com isso aí, na URGS, na pesquisa, isso aí. Quer dizer, está trazendo à tona coisas que antes faz o projeto e depois o cliente, né,
Assim como a gente tem o Less Planner, tem o Less Designer, né? Aquilo que não foi decidido, alguém decide na obra, mesmo que seja o pedreiro que vai fazer, né? Alguém tem que decidir. E tem algumas coisas que começam a chamar a atenção, assim, só 2 exemplos assim que para mim são bem claros, né? Um é a história do 5D, né? Tu não faz orçamento com o BIM, tu retira quantitativos, né? O que está se começando a discutir, o que me incomoda muito, é que, na verdade, o problema do 5D não é o modelo BIM, o problema é a forma como a gente modela custos na construção civil, que é um negócio de sei lá quantos séculos, né? Eu não consigo no orçamento representar custo fixo. E o custo indireto, né? Eu reservo um dinheiro para pagar depois. Pô, isso está se tornando coisas importantes hoje nos custos. Então, é um chamado. Por que a gente não orça de uma forma diferente, já que agora a gente tem um modelo BIM que nos permite outras coisas, né? Outra questão, né, que também teve uma discussão semelhante quando começou a se usar o CAD, né? Eu não quero, o projetista não quer entregar o projeto em DWG porque, pô, tem projeto autoral, né? Minha biblioteca e tal. Olha, se eu sou um cliente, eu contrato um projeto em BIM, eu quero o modelo sim, não quero só o projeto, entende? E outra, eu quero mexer nesse modelo no futuro, porque eu quero enriquecer ele colocando aqueles parâmetros que não precisam estar todos lá. Onde é que fica o direito autoral, né? Talvez aí... Bom, isso tudo bem, é um problema, mas tem que ser discutido, né? E isso é uma discussão que envolve categoria profissional, que envolve questões legais, né? A história do IPD também, não se faz IPD de uma hora para outra, né? Na verdade, para tu fazer IPD, tu tem que ter relações estáveis de parceria. Quer dizer, se tu não tem isso, ou seja, se não tem uma recorrência, uma convivência entre os projetistas, os parceiros, isso aí nunca vai funcionar. Então não é um contrato, não é um software, não é isso que vai mudar. O que vai mudar é a gente começar a enfrentar e fazer essas coisas. E eu não sei se lá fora estão tão evoluídos assim. Eu acho que não. Eles têm as dificuldades deles, assim como nós temos as nossas. Só que eles não vão resolver as nossas dificuldades. E isso nós vamos ter que resolver. Nós, projetistas, engenheiros, arquitetos, construtores, enfim, né? Esse é o lado talvez ruim das informações que chegam para a gente muitas vezes, porque só chegam as informações boas, né? Cases de sucesso, tá, mas para aí, vem cá, me conta o que deu errado mesmo, né? Porque é aí que a gente tem que... Né? Então, assim, ó, não tem essa fórmula mágica, tá? Eu cada vez estou mais convencido nisso. E a participação agora de quem está usando vai ser muito importante para que se consiga desenvolver soluções. Não é o pessoal da universidade que vai fazer isso aí, nem o desenvolvedor de software que não conhece a realidade de vocês, né? E de quem constrói, quem projeta. Ele está fazendo o produto e está vendendo, é o papel dele, né? Mas aí até, né, a gente está atuando como beta tester, né? Ver se funciona, se não funciona, melhor e tal. Tá. Então, mais uma reflexão, assim, né? Me parece que a gente tem que, como falei, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Isso vai revolucionar a construção civil, mas na verdade, assim, ó, o CAD paramétrico, o BIM como tecnologia já existe desde 95 ou 96. O que tornou ele realidade? Um padrão aberto de interoperabilidade, né? Como a internet, se não tivesse o HTML no www não ia existir. Bom, é isso aí, FC, se não tivesse FC, a gente não estaria onde a gente está hoje. Tá? Claro que a gente não projeta com isso, mas esse padrão é fundamental para que eu consiga ter bibliotecas interoperáveis. Né? Ou seja, não é só a interoperabilidade entre pessoas, é entre softwares, é entre pessoas também. Isso está colocando em teste, a prova, aquela visão que se tinha de cada um estar compartimentado, com interfaces bem definidas, né? Então eu pego o meu projeto, passo para o outro, depois o projetista entrega para a construtora, aí ele começa a construir. O mundo hoje não é mais assim, tu nem terminou o projeto, já está construindo e vai, né? Tá? Então é um desafio, mas o BIM está aí para ajudar e vai expor essas coisas, só que vai exigir mais da gente em termos de criatividade e pensar um pouquinho fora da caixa, né? Tem uma pergunta aqui? Sim, meu nome é Rafael, boa noite. Eu vou falar mais do lado agora do cara que contrata e não sabe o que pedir, né? Eu trabalho na engenharia da Santa Casa
uma instituição que tem mais de 200 anos, né? E vejo essa alteração toda aí bem como uma mudança que está acontecendo cultural mesmo, porque a gente pode analisar o tempo que levou para sair do papel para ir para o AutoCAD, por exemplo, né? A gente apresenta às vezes os projetos 3D, os engenheiros não conseguem enxergar os mais antigos, pedem para voltar para o 2D, por exemplo. Então, nós temos muito tem que trabalhar muito essa cultura do planejamento, que eu acho que é o que pega bastante, assim, planejar para começar o projeto, né? Eu acho que é bem cultural. Então, a Santa Casa, por exemplo, como tem muito tempo, é muito antiga, as obras acontecem assim, toque de caixa, vai fazendo de qualquer jeito. Então, isso tudo acho que é um processo que está acontecendo. Vai acontecer, precisa maturar, né? Eu acho que é isso aí. Só um minutinho, o Rafael falou tudo, a gente trabalhou no caso da Santa Casa, lá aconteceu assim, já foi contratado os projetos em BIM, a gente fez a parte de compatibilização, então, nós vamos medir com todas as peças de todas as instalações, a gente fez a planilha orçamentária lá, não lembro nem quantas linhas, né, Rafael? Bastante. Todos os joelhinhos, todos os... Aí eles olharam lá no fim, é o que ele disse que não sabe o que contratar, né? Olharam lá no fim, tá, mas como é que a gente vai medir isso? Quem é que vai contar joelho por joelho, metro por metro? Não, peraí, vamos agrupar. Bom, então vamos agrupar tudo. E aí foi indo, a gente acabou voltando praticamente ao método tradicional. Claro que a gente teve todo o ganho dos quantitativos, muito mais rápidos, muito mais... Basicamente o trabalho de refazer as planilhas. Né? Refazer as planilhas, mas ele falou o caso certo ali, foi um belo exemplo de assim, eles viram que o BIM é maravilhoso, vamos medir então tudo por peça, só que chegou na hora, bom, não era bem assim que a gente queria, né? Também a caixa, né? Mas... Tem todo o processo que a gente tem que entender que são vários órgãos, empresas, Santa Casa tem 200 anos e tem todo um processo. Não é só querer, né? Tem que começar, e acho que isso que a gente está vivendo agora é o início dessa mudança. Né? Sim, basicamente vocês tentaram mudar e chega num processo de aprovação de uma outra instituição que nem sabe o que é, trava e tem que voltar ao processo. Agora a gente está começando a amadurecer essa ideia na instituição, agora outros setores lá da Santa Casa já estão começando a usar o Revit também, então isso está começando a se disseminar, né? Então é um processo que é lento, mas está acontecendo. Vai ser muito bom. Outra pergunta lá? Meu ponto de vista em relação a esse ponto da questão da ferramenta é que quem está acostumado a trabalhar em AutoCAD e entra no mundo BIM se deslumbra com os potenciais da ferramenta e acaba exagerando nos detalhes. E quando vai se vender, e o profissional vai vender isso no mercado, quem não conhece, ele acaba vendendo isso. E a pessoa que está comprando acaba comprando isso. Então, cabe aos profissionais, como qualquer desenvolvedor de software, por exemplo, levantar exatamente a necessidade do cliente e aí ofertar o que a ferramenta permite para aquela aplicação. E aí não vai ter essas questões de... Muitas vezes ele não precisa rever o processo de medição, ele só precisa ter um pouco mais de informação. Muitas vezes eu não quero fazer todo o planejamento no BIM, eu só quero ter a lista de materiais com os part numbers. Exatos, né? Não quero ter o quantitativo da parede, porque ele não é o meu fator determinante na obra. Eu quero o Pareto de custo. O que eu quero controlar? Não posso querer controlar os parafusos. Talvez na estrutura metálica o parafuso é importante, mas na construção com concreto não é. Então, até que nível? E isso cabe aos profissionais que estão trabalhando, que vão ofertar o seu serviço, saber identificar junto ao cliente o que ele precisa e aí definir o escopo. E BIM não é um fator competitivo, é determinante. Quem sabe usar a ferramenta daqui a alguns anos vai estar projetando, quem não sabe usar não vai estar projetando. Então as bibliotecas têm que ser compartilhadas, tem que começar a criar bibliotecas que são, digamos assim, podem ser utilizadas por todos, que todos podem colaborar e enriquecer. É assim que as empresas começaram a desenvolver softwares de simulação de produtos eletrônicos. Se começar cada um a reservar a sua biblioteca porque acha que é fator competitivo, já passou essa fase. O BIM já deixou de ser um mistério.
né? É um desejo de todos, cabe aos profissionais, então, levantar a necessidade de quem desconhece, quem está contratando e saber oferecer o que ele precisa. E não querer mudar todo o processo da empresa. Um projeto 3D compatibiliza, não vai ter erro na obra, e a lista de materiais está de bom tamanho, o resto vai aos processos tradicionais. Então esse é o meu ponto de vista neste momento em relação à maturidade da ferramenta. Depois ela vai se evoluindo naturalmente. Venceu essa etapa, vamos para a próxima, e vamos para a próxima, e assim por diante. Não, só, eu acho que complementando o que tu falaste, assim, acho que é bem relevante a questão do objetivo final, né? Seja da construção ou da informação, que seria a questão mais que tu está colocando, assim. Eu acho que até faltou aqui, não sei se alguém aqui já trabalhou ou conversou com alguém que trabalhou na montagem de um guia BIM. Alguém? Já? Né? Eu acho que os guias, pelo menos os que eu já tive acesso, inclusive os brasileiros, tem um caso super bom, que é o da Secretaria de... Agora tem o primeiro, eu acho que saiu, foi o de Santa Catarina, assim, que ainda era um pouco mais resumido. Ele coloca já bem organizado isso de para quais etapas, quais informações a gente vai colocando dentro do modelo, desde o começo até o final, assim. Eu acho que nesse sentido, isso traz de novo a questão do entendimento do objetivo, né? Inclusive, até o ponto mínimo do objetivo da informação que está sendo colocada no projeto. E aí depois vai voltar lá para o contrato. Bom, esses guias, eles te colocam uma tabela sobre que tipo de informação, seja ela geométrica ou não, que tu vai ter que colocar em cada fase do projeto e como que tu vai usar ela. Então já fica tudo mais claro para... Eu acho que esse ponto que o Miguel fala, eu acho essencial. Parece uma coisa muito básica do BIM, para quem já tem o BIM implantado, mas me julguem, me falam que eu fico cobrando mandate, que os meus clientes querem mandate, que não sei o quê. Eu brigo por mandate, sim, porque eu acho que mandate, guia, ou o que você quer de informação é importante. A gente precisa saber disso. E eu acho que os guias, como o Miguel falou, eles são muito referentes para isso. O de Santa Catarina é um exemplo que ele é básico, super fácil de ler. Tu vai lá, parede, o que ele quer de informação de parede, qual é a informação que tu tem que dar para eles. E isso já foi um começo muito importante. Eu só queria concluir outra coisa que comentaram sobre a questão de coisas que a gente está acostumada a fazer, que eu sempre cito o exemplo, alguém já me ouviu falar, que é o estudo preliminar que a gente lança, a gente tem que colocar lá largura, altura e peitoril numa etiquetinha lá na janela. Sabe por que a gente fez isso? Porque não tinha como alguém clicar naquela janela e saber qual era o peitoril dela, nem qual era a altura dela, nem como saber isso. Alguém tinha que colocar essa informação. E se a gente não começar a abrir mão de coisas que a gente faz hoje, por cultura, por um processo, eu sempre falo que o CAD emburreceu as pessoas. Eu acho que o CAD, ele veio... O Ctrl+C, Ctrl+V emburreceu. Emburreceu, porque eu acho que o desenho à mão te fazia realmente pensar no projeto. E hoje, realmente, dentro dos softwares, tu sabe que para mudar uma parede, para mudar um layout, né, leva tempo, porque não é só mudar ali, vai, estende para cá, puxa a cópia para lá, que nem no CAD é fácil. No CAD é mais fácil mudar do que dentro de um software BIM. E a gente tem que meio que se desapegar dessas coisas que a gente estava acostumado a perder tempo para entregar uma coisa que não sei se servia, se tinha valor e se valia naquele momento. Pergunta ali. Eu queria dar uma opinião. Pela cor dos meus cabelos, vocês podem ver quanto tempo eu estou metido nesse meio. Fazem quase 50 anos que eu faço cálculo estrutural. Então, eu calculei vários prédios aqui, como o Estádio Centenário de Caxias, para quem é de Caxias, com régua de cálculo. Não existia nem calculadora, era manivelinha, facite. Hoje, passei por toda essa fase, do computador Olivetti, programa não sei o quê, do 8-bit, do 286, do 386. Estamos hoje nessa maravilha
que é o BIM. Ele falou ali que engenheiro mais antigo não quer ver 3D, ele quer voltar para o 2D. Negativo. Negativo. E o que nós estamos agora entrando é coisa do terceiro mundo. E quando o cliente vem nos solicitar que o projeto seja em BIM, realmente ele não sabe o que está pedindo. Porque tu pode dizer para ele, eu faço em BIM. Fim. Faço ali o 3D, que o arquiteto vai ver se o freguês não vai bater com a cabeça na viga. Mas não é isso o BIM. Uma viga de concreto no BIM, ela pode dar informação do volume, dimensões, mas ela pode dizer também quanto de aço tem dentro dela e qual é o concreto que tem dentro dela. Se esse concreto é feito com brita de basalto ou de granito. Que a areia veio da onde? Qual o cimento? Tudo dentro de uma peça, uma viga de concreto. Isto, o cliente, quando me pede em BIM, ele não sabe que ele poderia estar pedindo isso. E ele, que é o orçamentista, tem todo o interesse em saber isto que está ali dentro da viga. Que quando a gente fazia em régua de cálculo, não tinha nada dessa informação, absolutamente. E se fazia muito mais rápido um projeto de um edifício do que hoje. Hoje, eu levo meses para projetar um edifício. Um shopping center, agora estou projetando 3 há 4 anos. Então, se fosse a régua de cálculo, já estava feito há muito tempo. Por quê? Porque eu faria uma vez só. Hoje, com o software que nós temos, se faz e refaz, porque o cliente vê o 3D, ele fala, não, mas isso aqui eu não gostei. E tu volta e refaz. O preço que tu está cobrando, que eu estou cobrando, é o mesmo que eu cobraria se eu tivesse fazendo em régua de cálculo. E ele está achando caro o que ele está pagando. Tá? Então, eu queria dar esse testemunho de quem está há 50 anos envolvido com projeto. E olha, hoje é um espetáculo o que nós estamos fazendo. Temos que melhorar a comunicação, sem dúvida. Sem dúvida. Nós ainda continuamos nos comunicando muito mal. Estamos nos comunicando como a gente falava em 1970. Nós estamos em 2020 quase. É outro mundo. E a gente está ainda trabalhando, pensando, de repente, como se pensava lá. Aqui é uma viga, um pilar. Não, aqui eu resolvo, aqui eu boto um tirante, aqui eu resolvo. Não é só isso mais. Isto era. Então, só queria dar esse testemunho de quem branqueou o cabelo porque passou a vida toda fazendo conta. Muito obrigado. Mas, Tavares, tudo que tu colocou, né, é o que a gente tem desenvolvido e trabalhado forte dentro do escritório lá, de botar essas informações, né? Porque, e como tu colocou muito bem, o cliente não solicita isso. Nem sabe. Muitas vezes nem sabe qual é o nível de informação que tu consegue colocar numa viga, no pilar. Qual é tudo isso
e não quer, e tu vai perguntar, ele não, tá, mas o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou usar essa informação? Para que eu vou usar essa informação? E os softwares que a gente trabalha, que a gente conhece muito bem, não dão não é automatizado isso, e vendem para os nossos clientes que isso sai automático. Não sai automático. Tu tem que colocar esses dados, tu tem que cadastrar, tu tem que gerar as famosas famílias, né? Mais uma família para tu cuidar, tu já tem a tua, tem que cuidar das famílias do programa agora. Então, isso gera trabalho, e como tu colocou muito bem, na hora de a gente dar o orçamento, acabam selecionando aquela última linha ali, que é reais. Não lê nada de cima, tudo de cima que tu colocou na proposta, que tu está entregando um projeto em BIM, que tu está entregando com informação. Não, vai lá, é o valor final. São três coisas: é o valor, o prazo e a qualidade do trabalho. Eles querem isso tudo no máximo. Quer dizer, mínimo do preço, mínimo do prazo e o máximo de qualidade. E o máximo de qualidade. Uma qualidade tem que pagar. Quer prazo, tem que pagar. Tavares, tem uma pergunta já, assim, para aproveitar um pouco da experiência. Tu falaste que tu calculava na régua em meses e agora está trabalhando em BIM em anos, né? E que paga a mesma coisa. E um pouco defendendo o outro lado aqui. Será que o produto final lá, a viga, né, que no fim é o produto final, mudou, melhorou? Tipo, o prédio... É completamente diferente. O prédio melhorou, a entrega final do processo como um todo. Aquilo era para casa de cachorro. Não, porque essa é uma dúvida que eu tenho, assim, que eu acho que tem a ver um pouco do que o Diego falou sobre o amadorismo, que eu consideraria, assim, tipo, a pouca evolução do processo construtivo como um todo, que não acompanhou. Talvez tem um monte de prédios dos anos 70 que eu acho que está cumprindo muito melhor a função do que prédios de 2018 e com a mesma tecnologia, com a tecnologia de construção é a mesma. Então, o que tem a ver com o que o Isato falou, assim, tá, e o cliente vê e dá pitaco, bom, melhorou o processo, sim ou não? Eu acho que... E aí vem a coisa do que tu falaste em relação ao quanto que o cliente vai te pagar, né? Se o produto final, que é o que a consultora está entregando, é o mesmo, né? E não mudou pelo projeto de reguinha ou de BIM, por que ele vai pagar mais, né? Então, tipo, como é que a gente... que já está vendo essas facilidades, como é que a gente pode influenciar isso no produto final? Que eu não sei, eu não vejo tanta diferença, pelo menos aqui em Porto Alegre, no prédio dos anos 70 da Reguinha e no prédio de 2020 feito em BIM. Né? Ele não consegue diferenciar. Para ele, o projeto que ele está recebendo, que ele vai executar, é igual àquele que poderia estar recebendo lá. Não, claro, mas o que eu pergunto é assim, o produto, para viver dentro do produto, ele não é leigo, né? Ou para vender ele para o cliente final. E a minha pergunta é essa, assim, agregou valor ao produto final a diferença entre a régua e o BIM? Eu acho que nesse sentido que vem de encontro um monte de coisa, inclusive a questão do Diego, assim, se a tecnologia como um todo não acompanhar da construção e isso influenciar no produto final, né? Eu não consegui ver muita diferença ainda no prédio dos anos 70 e no de 2020 de Porto Alegre. Tá, eu, como única pessoa de construtora aqui, eu acho que eu tenho que dar uma resposta em relação a isso. E é bem o que o Miguel falou, quando tem que ter umas pessoas como eu, com menos cabelos brancos, para encher o saco de pessoas com cabelos brancos, que talvez as coisas vão mudar um pouquinho, entendeu? Então, quando eles começarem a perceber o retorno que dão esses projetos, esses modelos mais bem feitos, talvez comece a mudar um pouco isso. E eu alertei a gente alerta esse tipo de coisa que pode acontecer. E é decorrente dessa evolução dos processos. Então, eu acho que é isso, né? Eu ainda não tenho todas as respostas, mas eu acho que sim, quando começarem a aparecer esses resultados dos projetos com mais informações, com mais dados, a gente puder usar eles para mais coisas, talvez vai acontecer, mas não sei, né? Talvez quando eu tiver cabelos brancos, alguma coisa assim.
Bom, pessoal, assim, ó, a gente tem que entregar o salão às 9h30, então acabou a festa, já é 9h10. A nossa proposta inicial, na verdade, o Miguel que botou uma proposta quando a gente se reuniu, que não era para chorar as nossas mágoas e as coisas que estão acontecendo, e sim a gente falar para frente, mas no fim a gente chorou aqui. Então nós vamos ter que ter uma segunda... a gente tem que ter uma segunda etapa. Eu acho que, assim que nem o Marcos falou, as coisas boas que estão acontecendo, a gente olhar para frente e ver o que de novo a gente está fazendo. Então, eu vou propor assim rapidinho para a mesa aqui, você não vai poder todo mundo falar, mas o que está sendo proposto de novo, o que está sendo diferente. A Projeta BIM nasceu em 2013 por uma indignação nossa de realmente... a gente era engenheiro de obra, era uma obra bem complexa, eu recém-formado, eu tinha que ir no plantão de vendas ver a maquete do plantão, a maquete que lá pagaram lá 300 mil reais para fazer uma maquete, e não pagavam 30 mil reais para fazer um 3D do prédio, que era bem complexo. Então, a gente nasceu pensando nisso. Por que o marketing pode ter aquelas imagens perfeitas, pode ter um vídeo super perfeito, e na obra eu tenho que ir com papel branco, que no sol eu não consigo ver, na chuva ele molha, e eu tenho que fazer a obra dessa maneira. Então, assim, a gente nasceu com esse diferencial, vendo que o BIM, pelo que a gente estava vendo, o BIM ia ficar no projeto, não por mal dos arquitetos, mas por benefício deles. Eles iam fazer um super 3D muito bonito. Quando a gente chegasse na obra, ia clicar naquela parede, a parede não teria o mínimo de informação ou aquela qualidade que a gente queria dentro da obra. Então a gente nasceu pensando nisso. Hoje nossos modelos realmente são muito detalhados. A gente pensa realmente na execução. E normalmente alguma das pessoas falou, tem que no processo lá tem que ter o engenheiro. A gente bate muito, quem vai executar tem que estar desde o início, que é a pessoa que sabe. Muitas vezes tu chega no escritório de uma construtora, tu pergunta, mas tu reboca pilar do estacionamento? Eu tenho que ler o procedimento. Tu lê o procedimento, diz uma coisa. Tu pergunta para o engenheiro da obra, ele faz outra completamente diferente. As informações não chegam no escritório, isso é um dos maiores maus. Então, pensando para frente, a gente está desenvolvendo um nosso software, um nosso visualizador, que é um dos problemas, né, Miguel, de visualização. Então, alguém reclamaram de visualização em obra. A gente está indo, buscando novas tecnologias. Ali na frente a gente estava com óculos, parece utopia, mas está chegando. Então, óbvio que o pedreiro não vai usar o óculos e vai tirar a luva, ele não vai usar o tablet, mas que pelo menos aquele papel que chegue para ele, chegue com uma informação certa. E o pobre estagiário que não sabe nada, que está lá para conferir, pelo menos ele olha um 3D, ele saiba o que o pedreiro está fazendo, que é um pedreiro com muita experiência. E quem foi estagiário sabe que tu chegar na frente de um pedreiro lá de 30, 40 anos, tu não tem o que fazer. Então, pelo menos que essa pessoa tem condições de olhar um 3D melhor, olhar uma informação e a gente ir para frente. Então, a mensagem, só agradecer o Senji, a gente não pode esquecer, o Senji disponibilizou o auditório para nós aqui, foi um evento bem legal, eu acho que para nós deu tudo certo, foi bem o esperado. Agradecer o João, que nos cedeu o auditório, e agradecer também o público, obrigado por ter vindo, foram só convidados e foi mais do que a gente esperava. Da minha parte, obrigado. Bom, eu como lá do começo, na verdade, aquela que chamam para implantar em 2 meses porque alguém cobrou, porque eles precisam entrar em BIM. Eu tento fazer o papel de não tentar querer fazer a mesma coisa com que está acostumado a fazer, a quebrar um pouco essa questão de o que tu entrega? Eu entrego planta, vamos entregar mais. O que a gente pode formatar com esse produto a mais? Porque implantar software BIM para entregar a mesma coisa, eu já nem estou dentro dessa. Eu não acredito que isso é o caminho. Então, eu acho que a construtora virtual, Flávia, enfim, estou tentando fazer com que esses profissionais que estão entregando projetos para construtoras, instituições, enfim, eles consigam também, muitas vezes, saber o que se quer no final. Então, muitas vezes, no meio do treinamento, tem um cliente, até as meninas estão aqui, a gente ligava para o engenheiro de obra e falava, reboca ou não reboca shaft?
A gente não sabe ainda se reboca ou não reboca. Por quê? Porque não se pensava nisso. Isso não é um problema de eu não sei arquitetura ou eu não sou boa arquiteta. É uma questão de que eu nunca pensei, porque eu nunca tive essa comunicação e agora eu preciso dessa comunicação. Então, e por isso que muitas vezes eu brigo por mandate, eu brigo por definições e eu brigo por o que vocês querem, porque os meus clientes não conseguem entregar sem saber o que querem. Eu acrescentaria no que foi comentado do que a gente realmente quer focar o nosso tempo, né? A gente está trabalhando em BIM, a gente entrega ainda uma documentação para ser construído. Então, a partir desse momento que tem o nosso esforço e a gente está construindo através de uma representação 2D, qual é o tempo que a gente está colocando nisso? Então, o que eu quero colocar para a gente pensar em acelerar algumas etapas desse processo, porque a gente tem tecnologia para isso. Então, focar o nosso tempo em desenvolver o produto com qualidade, em buscar alternativas tecnologia, focar nesse desenvolvimento de produto e questões que têm uma lógica que a gente consegue mapear com um software, que a gente possa automatizar alguns processos, procedimentos dentro da empresa. Porque isso faz com que a gente ganhe produtividade e nos permita ter um foco. Então, ali na empresa a gente está desenvolvendo vários processos, validando, que vão desde processo legal, porque o projeto muda, a gente tem que adaptar, que já nos informam questões de norma, se está atendendo ou não está atendendo, porque a gente não memoriza tudo, né? A gente vai ter que ir analisando o projeto, e quanto mais ferramenta, mais tecnologia a gente utilizar para que possa nos alertar e nos auxiliar no desenvolvimento do projeto, a gente ganha tempo. Então, documentação, essas coisas, a gente tem que começar a pensar que o nosso trabalho é mais o projeto. E quanto tempo a gente está perdendo documentando tudo aquilo que não, assim, faz parte do ser arquiteto também documentar, mas o quanto isso é a arquitetura em si, né? Qual o valor da arquitetura versus o nosso tempo de desenvolvimento. Bom, eu lembrou do lance do meu desafio, que era a gente tentar propor um evento que fosse menos choradeira. Acho que não chegamos muito, acho que a gente chorou bastante, mas a questão é do desafio mesmo, assim, que a gente se colocou, porque já começou a ficar meio fácil a gente, nos eventos, quando levava a questão mais tecnológica, né, tipo, perguntar como é que tu faz a interoperabilidade, ou como é que tu tira o quantitativo. Tá, isso, como a gente comentou no nosso encontro ali, meio de planejamento, isso tá no Google, né? Eu acho que esse desafio de como organizar as pessoas, os processos e as empresas é o desafio principal do momento, assim. E aí, um pouco como proposição, assim, eu coloco o lance de lerem os guias, né? Porque isso já tem um pessoal discutindo muito isso e trazendo soluções. Já pensaram, né? Tipo, as questões contratuais. Claro que todas elas não são soluções prontas, elas, né? Alguns tentam ser soluções prontas, mas sem dúvida a gente vai ter que adaptar. Mas a gente tem propostas das questões contratuais já diretamente relacionadas a BIM, de que tipo de informação vai em cada uma das etapas, as prioridades dentro de cada empresa, que é uma coisa que sempre se discute, né? Em relação ao investimento, né? Até às vezes dentro do pessoal que está trabalhando com mais tempo em BIM tem algumas discrepâncias em relação a essa ordem, mas eu sou um que, tipo, com os clientes novos que estão entrando em BIM, eu digo, cara, não compra nenhum software BIM ainda. Tipo, enquanto a gente não terminar o primeiro projeto, que vem essa experiência que eu tenho colocado, que é eu levar o uso final, né, o material final para o projetista, para economiza, vamos pensar primeiro em tu gastar em curso ou em tempo para ler uns guias, né, então essa questão da ordem dos investimentos mesmo, no momento da implantação, é uma coisa que também já tem colocada em vários guias, em primeiro entender como tu vai usar essas informações, experimentar elas pontualmente, sejam elas de cada um dos usos, quantitativo, um 3D na obra. Bom, 3D na obra, daqui a um pouco, eu envio lá só um modelo, o cara bota em SketchUp, que tem, né? Então o cara o cliente final lá não precisa investir. Então, tem uma série de possibilidades que já são colocadas assim nesses guias e talvez nos façam passar para uma outra etapa que aí não é mais desculpa, né? Que aí sim é adaptar ela para nossa realidade, assim, mais pontual, assim, mas
um monte dessas discussões já estão colocadas ali em guias brasileiros, inclusive, né? A gente não tem nenhum do Rio Grande do Sul ainda, né? Que seja... Tem Santa Catarina, tem nacional, mas enfim, essas questões principais, assim, que mais recorrentes, estão de alguma forma resolvidas já com ferramentas bem simples de gestão de empresa, de gestão de projeto, de contratual, enfim. Oi, para nós lá foi muito, a gente teve que trabalhar bastante na implantação, porque na parte de projeto estrutural não existe um software único que trabalhe com estrutura de concreto, moldado no local, estrutura pré-moldada, alvenaria estrutural, estrutura metálica, e que faça tudo integrado, né? Então a gente trabalhava, eram softwares isolados, um de metálica, um de concreto, um de alvenaria estrutural e um para pré-moldado. Então a gente acabou elegendo uma plataforma que consegue trabalhar com todos os projetos integrados. Então a gente teve que fazer toda uma mudança muito grande de desenvolvimento de projeto dentro da empresa. E hoje a gente está trabalhando ainda com programadores lá dentro para ter mais informação na nossa peça, na nossa estrutura. Como o Tavares colocou ali, de ter quantitativo de aço. Tu vai clicar na peça, no modelo BIM, tu vai ter quantitativo de aço real do que está na peça. Só que isso são coisas, é trabalho interno do escritório, porque não tem um software que faça isso. Não tem um software que já entregue essa informação na parte do projeto estrutural, que é diferente do projeto arquitetônico, do projeto de instalações, que trabalha dentro de uma plataforma única, no mesmo software. E a gente escolheu um que abrange tudo isso, mas ele foi desenvolvido para a arquitetura, e agora ele tem os módulos de estrutura que está unificando todo o projeto. E isso demorou bastante tempo de desenvolvimento. A gente ficou 2 anos desenvolvendo, criando famílias, criando toda essa ferramenta para poder hoje ter um projeto em BIM com informação. E isso é trabalhoso. Bom, nós do Nord a gente já tem trabalhado com BIM desde pelo menos 2007, quando a gente organizou um evento sobre BIM aqui. Eu acho que foi o primeiro evento que teve sobre BIM aqui no Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que veio pessoal, inclusive, da Building Smart, que é o órgão que coordena isso aí, para fazer a reunião técnica deles no evento. A gente não faz pesquisa sobre BIM, mas a gente usa o BIM para favorecer outras pesquisas, né? Gestão de requisitos, né? Por exemplo, planejamento e controle integrados de qualidade e produção em obra, quer dizer, custos. Ele está trazendo à tona e criando oportunidades muito grandes para favorecer esse tipo de cooperação entre os diversos intervenientes, que cada vez são mais numerosos os projetos. Então, o que a gente vê é que é muito difícil hoje você fazer uma pesquisa sem envolver as empresas. E por isso que eu tenho batido tanto na tecla essa questão da participação dos profissionais das empresas nesse desenvolvimento, porque é um outro momento que vai envolver com certeza uma responsabilidade de cada um no sentido de testar aquela ideia que muitos têm, não, vou comprar um software, está tudo resolvido, né? Não existe, vai ser com dor, vai ser com sofrimento, e vocês vão ter que experimentar. No fundo, vocês vão ter que se tornar um pouco pesquisadores também. Agora, a gente não discute mais se BIM vai virar realidade ou não. A gente já sabe hoje. Em 2007 a gente tinha dúvidas ainda, né? Hoje a gente já sabe. É só quando, né, as empresas vão usar e como. Tá? Agora pense no futuro. A internet faz um pouco mais que 20 anos. Olha a nossa vida como é que está hoje. O que vocês imaginam que vai estar daqui a 20 anos com BIM? Né? A internet das coisas está aí, inteligência artificial... Essas tecnologias estão se integrando dentro da edificação, isso vai virar realidade. Daqui a 20 anos já vai ser, né? E com certeza as edificações vão ter os seus modelos, etc., com outros usos que a gente nem imagina hoje, né? Então é um desafio, né? Eu acho que é importante esse tipo de evento, porque a gente consegue discutir essas coisas, né? Colocar em contato pessoas que estão trabalhando e que têm visões diferentes, mas que com certeza se complementam. Tá? Eu agradeço, acho que foi uma grande oportunidade aqui hoje. Obrigado. Só para finalizar, eu acho, também gostaria de agradecer a oportunidade. Ali na Melnick,
A questão do desenvolvimento e implementação BIM aconteceu de uma maneira um pouco diferente. Ela começou no setor de orçamentos, o que não é muito usual. Geralmente se começa por projeto e coordenação mesmo. E já é um setor bem desenvolvido, que trabalha há alguns anos com isso. Mas, por parte da diretoria, em geral, se acreditava que era, sim, um botão vermelho que se apertava e saía tudo pronto. E, a partir disso, a gente tem criado um grupo lá dentro, que a gente senta, junta todos os setores, discute o que cada um quer, como é que a gente vai trabalhar com isso. E também é um trabalho bastante complexo, assim, porque é difícil tu casar vários requisitos de vários setores e enfim. Tem também a questão da colaboração, de novo. A gente não vê, às vezes, ela acontecendo muito claramente, mas eu acredito que isso que acontece entre os setores é, sim, uma colaboração, porque antes cada um tinha suas coisas, seus processos, e a gente se depara com o momento de ter que começar a juntar e ligar e costurar essas passagens de bola, digamos assim. E, além disso, acontece com os projetistas a uns passos lentos, sim, também, porque às vezes a gente manda, eu quero assim, eles nos mandam de volta, não dá para fazer assim. A gente acaba se adaptando um pouco, não é ceder, é se adaptar e entender que talvez ele pode fazer melhor do que a gente fazia, e, às vezes, ele entender que também pode fazer melhor para dar um resultado melhor para a gente. Então, enfim, eu acho que esse é o trabalho que a gente está tentando fazer, de educar, inclusive, as pessoas lá dentro, o que é isso aí e como é que vai acontecer, e não é de um dia para o outro, não muda os processos de uma empresa que tem, sei lá, 30 anos em 6 meses. Então, eu acho que é essa a mensagem. Então tá, pessoal. O Brasil que eu quero é que sumam com o CAD. Não. Então agradecemos mais uma vez a presença de vocês e lembrando que a cada 15, 20 dias nós estamos ao vivo na página do Facebook, tá bom? Uma boa noite.